Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos da Lei de Improbidade Administrativa. Estamos estudando artigo por artigo e o artigo de hoje ele é muito importante porque ele vai apresentar para nós as novas sanções de improbidade. Então eu preciso que vocês tenham muita atenção, nós passaremos para o estudo do artigo número 12. Nós vimos nos artigos anteriores a respeito da lesão ao erário, na verdade na ordem, enriquecimento ilícito, lesão ao erário e os atos que ofendem princípios da administração pública, certo? No artigo 12, nós vamos apresentar para vocês quais são as cominações, as sanções que cada um desses atos trarão àqueles ofensores. Então tenham muita atenção, porque houve mudança e essas mudanças serão cobradas nas provas futuras. Ok, pessoal? Então vejam só, eu fiz até um quadrinho para vocês. O artigo número 12, ele prevê o seguinte, primeiramente, que independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e também das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Então essas sanções, muita atenção aqui, independem do ressarcimento integral do dano patrimonial, ok? Então nós temos as sanções como nós vimos, né? Nós estudamos aí artigo por artigo, vocês com certeza vão recordar disso, eu tenho certeza absoluta, que lá na lei de improbidade nós temos no artigo 9º os atos que causam enriquecimento ilícito. No artigo número 10, nós temos os que causam prejuízo ao erário. E no 11, os que atentam contra princípios da administração pública. Ok? Então, cuidado aqui, por quê, pessoal? Nos atos que ofendem, que causam enriquecimento ilícito, nós teremos suspensão dos direitos políticos. Nós teremos também proibição de contratar. Nessa proibição de contratar, ela se refere à proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, tá bom? Direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário. Isso vai tanto para o enriquecimento ilícito, lesão ao erário e princípios da administração, tá bom? Nós temos então a suspensão dos direitos políticos, vejam só, para os atos que causam enriquecimento ilícito, até 14 anos. Para os atos que causam lesão ao erário, a suspensão dos direitos políticos é de até 12 anos. Não temos suspensão dos direitos políticos para os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Tomem cuidado, tá? Quanto à proibição de contratar, olha que legal. Enquanto a suspensão dos direitos políticos no enriquecimento ilícito é até 14 anos, a proibição de contratar com o poder público é por um prazo não superior a 14 anos. Facilitou a vida aqui, né? Lesão ao erário. Proibição de contratar pelo prazo não superior a 12 anos. Princípios da administração que não têm suspensão aos direitos políticos têm a proibição de contratar com o poder público por um prazo não superior a 4 anos. Multa civil tem? Tem. No enriquecimento ilícito é equivalente ao valor de acréscimo patrimonial. Porque, veja, o ofensor ele não se enriqueceu? Muito bem. Quando causa lesão ao erário, a multa civil é equivalente ao valor do dano causado. E quanto atenta contra os princípios da administração, a multa civil é até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Nós não estamos aqui para fazer críticas a essa nova lei, né? A essas alterações, tá?
mas convenhamos que o valor foi muito... isso deu abertura demais para aspectos de corrupção. Concordam? Printem essa tabelinha aí que eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para vocês nas futuras provas, tá bom? Podemos avançar? Olha só. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1º e 2º, até porque, pessoal, olha só o que está dizendo aqui, perda de função pública. Atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1º, o inciso 1º fala sobre o quê? Fala sobre o enriquecimento ilícito. E em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Ok? A multa, ela pode ser aumentada até o dobro, isso aqui é importante, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1º, 2º e 3º é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. É aquilo que nós tínhamos comentado lá nos princípios da administração, em que nós comentamos, né, que a multa, e essa multa ela poderá ser multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração. A gente até fez uma crítica, é pequena, é pouco, né? Pode ser até o dobro, se o magistrado ele entender que esse valor ele é insuficiente, ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade, tá bom? Avançando. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades, ok? Então isso também deve ser observado. Quando a gente fala então de responsabilização da pessoa jurídica, a gente tem que envolver aqui, deve considerar os efeitos econômicos e sociais das sanções. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com poder público pode extrapolar o ente público lesado, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º. Ok? No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Tá certo? Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na Lei 12.846 deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Professor, o que é esse princípio constitucional do non bis in idem? Esse princípio constitucional do non bis in idem significa que ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. Então, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas têm que observar esse princípio constitucional, certo? A sanção de proibição de contratação com poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, que é o 6, de que trata a Lei 12.846, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial. Então, deve constar no 6 desse Cadastro Nacional a sanção de proibição de contratação, de forma a se tornar uniforme no Brasil, né, no país, para que todos tenham conhecimento. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Houve uma crítica imensa nessa verificação aqui também. Para efeitos da contagem do prazo de sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Então aqui nós estamos falando da contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos, ok? Bom, pessoal, o mais relevante para nós, então, desse artigo é em relação às sanções. Então, printem a tabelinha, porque ela vai ser muito útil para vocês em prova, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.